Olá a todos e todas! Está começando o último encontro da primeira semana de debates sobre o Ensino Fundamental 2. Eu sou Patrícia Costa, jornalista da Multirio, e vou apresentar essa mesa que encerra esta semana, que foi organizada pela Gerência de Anos Finais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, em parceria com a Coordenadoria de Diversidade, Cultura e Extensão Curricular, com a GERER, Gerência de Relações Étnico-Raciais, com a GPPE, Gerência de Projetos Pedagógicos Extracurriculares, com a Escola de Formação Paulo Freire e a Multirio. A nossa transmissão está sendo realizada pelo aplicativo Rio Educa em Casa e pelos canais da EPF e da Multirio no YouTube. Ao longo dessa semana, tivemos ações e reflexões inspiradas e inspiradoras sobre temáticas significativas para ficarmos por dentro do Fundamental 2. A programação trouxe vivências que ocorreram de forma presencial em diferentes locais da cidade. Tivemos ainda, de forma virtual, mesas temáticas com a participação de especialistas e de convidados da rede. E rodas de conversa, um espaço de trocas de experiência, de ampliação de repertório e de diálogo com diferentes setores da Secretaria, as gerências de educação e os profissionais da nossa rede. Bom, e para fechar com chave de ouro, essa semana, o tema da mesa de encerramento é compartilhando caminhos com quem veio antes e depois da gente. Aqui vamos conhecer experiências de sala de aula de professoras e professores como vocês que estão nos assistindo. Vamos conversar sobre práticas pedagógicas, estratégias de ensino inovadoras, a ressignificação dos espaços e as relações com os estudantes e com a escola. E para compor essa mesa, eu convido Lissana Silva de Rezende, professora do Carioca 1 da Escola Municipal Prefeito Juarez Antunes, na 8ª CRE, Daniel Kreuger, professor de Educação Física da Escola Municipal Minas Gerais, da 2ª CRE, Tânia Almeida, professora da turma de Travessia da Escola Municipal Rivadavia Correia, da 1ª CRE, Felipe Luiz do Nascimento Martins, professor da Escola Municipal Pedro Aleixo, da 7ª CRE, Aira Bruno, professora de Sala de Leitura da Escola Municipal Monte Castelo, da 6ª CRE, e Pedro Machado, professor de Língua Portuguesa da Escola Municipal Bernardo de Vasconcelos, da 4ª CRE. Obrigada, professores, pela presença aqui. E eu vou explicar a dinâmica, que na verdade é muito simples. Cada um de vocês vai ter 10 minutos para apresentar o seu relato, ok? Então vamos começar com você, professora Lissana. Bom dia. Bom dia. Olá, professores. Hoje eu trago para vocês um relato de uma atividade muito significativa, não somente para os alunos, mas para a minha prática pedagógica. É a atividade chamada Conversa Legal com o Carioca 1. Essa atividade, ela surgiu da minha observação da necessidade dos meus alunos de falar, de serem vistos, de serem notados, uma característica própria dessa faixa etária, né, da adolescência. E ao retornar da pandemia, essa necessidade de falar, de ser visto, aumentou muito. Em contrapartida, eu também tinha necessidade de falar sobre os conteúdos propostos, sobre os conteúdos a serem desenvolvidos. E comecei a observar e pensar o que fazer, né, para juntar as duas coisas, os alunos falarem e eu também, ter esse momento de fala. E aí eu criei essa atividade, Conversa Legal, desconstruindo a formalidade da aula de uma forma mais informal, mais leve, mudando a ambientação da sala, não necessariamente a sala de aula. Se puder colocar a primeira foto para que eu possa falar em cima da imagem, vai aparecer para vocês aí. Essa atividade não necessariamente, se não tiver eu posso mostrar aqui, ela não acontece na sala de aula, a gente ocupa vários espaços e gira em torno de um tema. Esse tema pode ser uma pergunta-chave, uma pergunta desafiadora de um conteúdo a ser trabalhado, como uma situação vivida em sala de aula. Nessa atividade, os alunos sentam
necessariamente, né, ou sentam ou ficam em pé em círculo, para que todos possam se ver, para que todos possam escutar um ao outro. Todos têm o seu momento de fala, e ali, em cima daquele tema, em cima do conteúdo proposto, eles vão ampliando o seu repertório, não só de vocabulário, mas também tem a oportunidade de construir as suas próprias narrativas, troca de experiências, e eles se sentem atores, protagonistas da própria aprendizagem. E uma grande dificuldade que eu encontrei neste retorno da pandemia com a turma de Carioca 1 foi a dificuldade na escrita. Então, desenvolvendo a oralidade, dando oportunidades para que esses alunos pudessem criar as suas próprias narrativas, no primeiro momento. No segundo momento, eles se deslocam para a sala de aula e, em cima do que foi falado, de que foi compartilhado, do que foi vivido, do que foi experimentado, eles registram isso como forma de produção textual e num caderninho chamado memorial. A escola ela fica localizada no parque, perto do Parque Municipal do Mendanha, numa reserva de Mata Atlântica, e num dos conteúdos de ciências, falando sobre o clima, e também de geografia, falando sobre ambiente, eles fizeram também a colheita da erva cidreira, que também está no ambiente da escola, cultivada no ambiente da escola. Então, a proposta desse Conversa Legal é desconstruir, né, a formalidade da aula, não que isso não seja necessário, mas tornando essa aula mais leve, com a participação de todos, com a interação de todos, utilizando todos os espaços da escola, não necessariamente somente a sala de aula, onde os alunos se sentem mais à vontade e podem vivenciar, podem experimentar o conteúdo. Então, essa é a experiência que eu trago para vocês. Obrigada, professora Lissana. Bom, eu passo a bola então agora para o Daniel Kreuger. Com você, Daniel. Obrigado, Patrícia. Bom dia a todas e todos. Olá, sou Daniel, da Educação Física, e eu vou trazer algumas experiências que nós da Escola Municipal Minas Gerais, sou eu trazendo, mas foi de construção coletiva da equipe de Educação Física da escola, experiências e relatos de atividades durante o período de fechamento, né, das aulas presenciais. Então, nesse momento que foi tão especial, enfim, obviamente já foi não totalmente abordado, mas sim muito abordado no passado, a gente considerou primeiro que profundas mudanças na rotina aconteceram na rotina das crianças, das famílias, dos jovens, e por isso o nosso foco naquele momento foi de apresentar propostas dentro de um eixo de autoconhecimento, autocuidado, saúde e bem-estar, né? Essas rotinas que foram alteradas estavam ligadas a rotinas em relação a sono, atividade física, possibilidade de atividades ao ar livre, aumento de tempo de tela. Então, isso chamou muito a nossa atenção. Então, essas atividades, elas buscavam endereçar essas questões relacionadas à alteração dessas rotinas. Eu vou falar primeiro da imagem que apareceu antes, era um recorte com 4 imagenzinhas minhas, e a gente... isso, obrigado. Primeiro, uma das propostas, né, foi apresentar a progressão pedagógica de alguns exercícios, né, para os alunos dos anos finais, né, que já começam, em todas as idades eles já têm, mas nessa idade eles também já começam, eles e elas têm interesse por alguns exercícios. A nossa proposta também era poder que eles operacionalizassem aquilo sozinhos. Então, uma das propostas era ensinar, aí no caso, um exercício chamado flexão de braços, que trabalha os membros superiores. Então, uma sequência
do mais simples para o mais complexo, e no vídeo eu trago algumas orientações, isso era feito com outros exercícios também, além de alguns circuitos de atividades que pudessem ser feitos em casa, né, dentro das possibilidades. Sempre que possível a gente tentava, né, daqueles que conseguiam se comunicar conosco, entender quais eram as necessidades e possibilidades de adaptar esse tipo de atividades. E a gente teve agora, está nessa segunda imagem onde eu estou sentado aí com as mãos no meu tórax, no meu abdômen. Isso também é uma outra preocupação nossa, era trazer sugestões de atividades de respiração e meditação guiada, né, também ligadas ao cuidado com o corpo, cuidado com a saúde mental. Então, provocando estímulos de autoconsciência, por onde respirar, atenção com sons externos, aumentar a percepção, tentar interiorizar e adequar aqueles sentimentos todos que aconteciam. Obviamente, essas experiências, né, vividas naquele momento também podiam ser extrapoladas em outros momentos, e a gente procurou fazer isso durante o retorno das aulas presenciais, ou seja, trazer aquelas atividades e propostas que foram sugeridas, até porque nem todos, infelizmente, tinham acesso ou nós não recebíamos de volta, né? Nós também tínhamos outros focos de atividades, mas essas foram as que eu selecionei. E, enfim, e aí dentro desse retorno, obviamente, partindo do princípio dessas atividades e dentro também de uma intencionalidade de acolhimento, né, e de entender o que estava sendo passado, a gente foi tentando e retomamos e ainda estamos, né, com o retorno à rotina, principalmente ligada ao movimento e atividade física. A gente sabe que não é só isso que engloba a disciplina da educação física, né? A gente também tem um profundo interesse em apresentar todos os aspectos da cultura corporal do movimento, como nós dizemos, mas naquele momento esse foi o nosso foco. Obviamente também em outros momentos nós passávamos curiosidades sobre o esporte, sobre mitos de atividade física, suor e emagrecimento, ou possibilidades de jogos que pudessem interagir com a família, enfim, uma sorte de coisas. Eu tenho certeza que muitos profissionais, se não todos, da nossa rede também estavam com esse foco, então eu sei que eu falo aqui em nome de muitas e muitos professores e professoras, e eu, enfim, espero que a retomada, né, a mostra desses relatos também nos faça com que nós reflitamos e tentemos trazer isso também para a nossa prática aqui diária. Gostaria de agradecer o espaço e, enfim, é isso. Muito obrigado. Obrigada, professor Daniel. Agora eu vou chamar, então, a professora Tânia Almeida para fazer o seu relato. No Projeto Travessia. O Projeto Travessia ele começou esse ano pela rede. Foi uma seleção interna, eu me inscrevi, comecei, e essa é a prática. Então, assim, são crianças que ficaram em correção de fluxo, quer dizer, que não tiveram contato com a internet, né, e ainda tem muita dificuldade de escrita e leitura. Então, comecei pela receita, né? Assim, essa receita de bolo não foi especificamente de bolo. Essa receita foi de bolinho de chuva. A gente estava lendo uma das partes um dos trechos do livro do Monteiro Lobato, que eu separei alguns, e num desses trechos tinha o bolinho de chuva. E aí a minha proposta foi, quem sabe fazer bolinho de chuva? Que a tia Anastácia faz tão bem, vocês gostaram tanto, disse que deram água na boca, então vamos ao bolinho de chuva. Fizemos o bolinho de chuva, e como a gente tem espaços, né? A gente tem espaços dentro desse... A receita, ela é um gênero muito propício para as crianças, né? E aí um deles sabia fazer bolinho de chuva como ninguém, por sinal ficou uma delícia. Esse aluno começou desinteressado, não estava muito afim de fazer as coisas, e a partir desse momento que ele se sentiu empoderado e que ele foi o mestre Cuca da história, né? Nós temos 25 alunos na turma, e ele foi considerado o mestre naquele momento. Ficou por conta dele, mas os outros, logicamente, aceitaram a situação, adoraram o bolinho de chuva,
E, assim, como não poderia ficar em vão, o que aconteceu? Todos eles depois fizeram as suas próprias receitas. Quer dizer, tudo aquilo que foi passado pelo Maílson, que foi o menino, o que aconteceu? Nesse momento, eles começaram a fazer, a escrever essa receita. E foi muito produtivo, porque a partir daí cada um se tornou mestre cuca de si. Então, nós temos aí diversos mestres cucas. Bem, essa parte aí que vocês estão vendo, nós temos aí um aluno, essas escritas, né, foram dadas pelo professor João Quadros, que está em parceria comigo nesse projeto, e a gente desenvolveu 2 arduinos para fazerem parte dessa história, dessa alfabetização robótica. E aí eu trouxe um só para mostrar, e o Maílson está mostrando aí, é um dicionário que a gente está fazendo. Na realidade, está mais para um glossário do que para um dicionário. E aí essas palavras vão começar a fazer parte da leitura deles, né, do diário totalmente deles, né, da performance deles. Esse aqui é o Cleitinho do Grau, né, é o nosso Arduino, né, que foi montado com as crianças, em parceria nossa da Secretaria com o Cefet. E esse aqui é o Faixa Preta, nome dado pelas crianças para esses arduinos que ficam passeando num tapete. E esse tapete é um tapete alfabetizador em termos de robótica. E esse menino, ele é o protagonista, foi nesse momento protagonista desse glossário, onde elétrons, prótons, nêutrons e outras palavras que fazem parte dessa dinâmica, né? Como a bateria, como o celular, como o programa, como tantas outras, né? Circuitos elétricos, o que é um circuito elétrico, como ele fecha, como ele abre, como é que a gente pode dinamizar isso dentro do projeto. E assim, a partir dessa identificação com o nosso amigo aqui, né? Porque cada um tem a sua identidade própria, Cleitinho do Grau está aqui para mostrar a vocês, esse Arduino, ele passeia e dá a eles essa noção de que eles são protagonistas, que eles estão ligados e que a partir desse momento eles são uns alunos, sim, do projeto Travessia, sim, e que estão atravessando brilhantemente este momento. Estamos apenas a 2 meses de aula, né, de fevereiro, aliás, um pouquinho mais, né, fevereiro, março e abril, estamos a 3 meses, e assim eu posso te dizer aos colegas, né, que os efeitos dessa alfabetização no papel e robótica está sendo maravilhosa. E, aliás, parceria é o que não falta. Tem parceria aqui com todos os professores, isso é importante, as pessoas acreditarem, né, no projeto, no Travessia, e eles também, né, mais importante do que nós acreditarmos, é eles acreditarem que eles são capazes, sim, de estarem no próximo ano, no 7º ano, e que eles vão conseguir, sim, né, essa trajetória, atravessar, né, nesse barquinho de papel, né, e no barquinho que eles estão viajando, já entraram todos no barquinho. Antes eles não queriam entrar, não, mas agora estão todos dentro do barquinho, né? E aí tem hora que pega o timão, aí tem outras que sou eu, e assim a gente vai dividindo essa estrada aqui. Eu espero que tenham gostado da experiência, né? E todos eles escolheram os nomes foram escolhidos. A afeição pelo Cleitinho do Grau e pelo Faixa Preta é muito grande, e eles estão sempre nas nossas aulas, participando ativamente. E assim, quero agradecer ao Cefet pela parceria, em meu nome, em nome da escola, né, da Rivadavia Correia, agradecer ao Cefet pela parceria, agradecer aos meus colegas de trabalho pela parceria, e a secretaria, né, porque está acreditando que esse trabalho que eu estou desenvolvendo com eles vai dar certo, porque eu já sei que vai dar, que eles vão estar lá no 7º ano, eu sei que vão. E brilhantes, né? Daqui a pouco vão estar dando aula para mim, porque eu não domino isso não. Mas eles estão fazendo o glossário deles lá, cada um tem seu glossáriozinho, e já está lá com bastante coisa. Tá? Muito obrigada a todos aí, e agradeço. Muito obrigada, professora Tânia. Muito bacana esse exemplo, que trabalha com culinária, com ludicidade, né, para atrair esses seus alunos. A gente também está vendo exemplos de meio ambiente, com a professora Lissana, o professor Daniel falando da importância de trabalhar o corpo, né? Então, são exemplos bem variados que mostram a criatividade
e, enfim, a ludicidade, que ajuda bastante no aprendizado. Bom, agora eu vou convidar, então, o professor Felipe Martins. Então, qual é o seu mote, professor? Quero parabenizar a iniciativa. O relato é bem simples. Tá? No retorno da pandemia, durante o período da pandemia, fizemos algumas empreitadas no campo da tecnologia e das mídias digitais com os alunos. Então, o corpo de professores da Pedro Aleixo do EJA principalmente, começaram a pensar como a gente poderia fazer o retorno, já que os nossos alunos eles vivem hoje num mundo ultra tecnológico, onde temos pessoas que se tornam influencer da vida do dia para a noite, e como fazer isso de uma forma que torne a prática da aula interessante, torne a prática da aula algo que os alunos já conheçam, seja um lugar comum. Haja visto que durante esses 2 anos eles ficaram dentro desse mundo virtual. E aí, com a ideia do racismo ambiental, já que precisávamos criar um produto para o Ambienta Rio, começamos a discutir os aspectos do racismo ambiental. E aí, com isso, os alunos começaram a entender o seu local, o seu lugar de fala, que muitas periferias acabam levando a culpa do dano ambiental e nem sempre elas são completamente culpadas, elas são parcialmente culpadas, como toda a sociedade é culpada pelo dano ambiental. E isso começou a criar um burburinho e dar voz a esses alunos. E aí a gente produziu um documentário chamado Foi um Lixo que Passou em Minha Vida, está disponível no YouTube. A gente já esteve na Multirio conversando sobre isso. Professor, a gente perdeu o sinal, mas agora a gente voltou com você. Pode falar a partir do documentário. Você estava começando a falar dele quando o sinal caiu. Pode começar. No documentário, a gente começou a produzir um documentário sobre o racismo ambiental. Os alunos precisavam estar no seu lugar de fala, como alunos da periferia que levam a culpa pelo dano ambiental, do qual eles são partícipes. Eles são apenas uma parte da sociedade que produz o problema ambiental. E aí a gente produziu esse documentário chamado Foi um Lixo que Passou em Minha Vida. Teve ótimos resultados, alguns alunos foram entrevistados pelo Jornal de Bairro, estivemos na Multirio para falar sobre eles. São alunos do EJA que estão retomando a escola, então estão pegando aquele gás, muitos deles são adolescentes que ficaram um pouco para trás e precisam correr um pouquinho mais, e nisso eles se tornaram protagonistas da própria história. E aí é o papel nosso da escola ter a percepção diante dessas novas tecnologias e não radicalizar de ponto que elas se tornem marginalizadas. Elas são ferramentas para usos e criação de conteúdos. Hoje, os alunos já pensam em criar seus próprios conteúdos e a partir disso já começam a perguntar. Hoje já não estou mais na mesma escola, eu presto apoios a eles, estou no programa do ProJovem e estou na Sobral Pinto, que também é um EJA diurno. E as pessoas continuam perguntando, vamos lá, vamos fazer o quê esse ano? Os alunos da outra escola continuam ligando, perguntando, professor, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer um vídeo para denunciar um outro tipo de problema. E aí a participação cidadã do aluno, a formação da cidadania, a mudança de caráter social do aluno. Desde ele ser o excluído, ele passa a ser alguém que participa da sociedade, alguém que tem voz e alguém que pode chegar e fazer muito mais. E aí, esse foi o meu relato, algo simples, humilde. Quem quiser e tiver interesse, basta procurar no YouTube, Foi um Lixo que Passou em Minha Vida, ou procurar dentro das aulas do EJA, Poluição Marinha, com nossas amigas ali, que trabalham muito bem com os temas. Professor Felipe, olha,
falando como profissional de mídia, eu posso garantir que simples não é não. Produzir audiovisual é um desafio e o trabalho que o senhor fez realmente foi muito bacana. Parabéns. Eu chamo agora, então, a professora Aira Bruno para falar sobre a sua experiência. Professora, por favor. Sou a professora Aira, da Escola Municipal Monte Castelo, da Sexta CRE. Trabalho na sala de leitura desde início de 2020, que foi justamente na nossa quarentena. E nós trabalhamos em sala de leitura com todos os gêneros literários, mas a tônica bem forte assim da sala de leitura é a poesia. A gente costuma dizer até que é o nosso grito, né, de poesia, que a poesia é o nosso elo, a poesia é o nosso martelo, nosso marmelo, ou seja, a poesia ela é a nossa ferramenta, né, para a gente falar e ouvir sobre o outro, para a gente falar das nossas experiências, principalmente dos nossos sentimentos. Muitas vezes o aluno ele escreve falando do outro, falando dos sentimentos do outro, mas ao mesmo tempo ele está falando dele. E isso faz muito bem. Quando a gente toca nos assuntos que fazem menção a nós, né, a nosso dia a dia, isso desenvolve a comunicação. Alguns alunos, no início, eles me falavam assim: ah, professora, eu não sei escrever muito bem. E aí eu dizia, simplesmente escreve. E alguns alunos que falavam que não sabiam escrever poesia, hoje já escreveram mais de 20 poemas. Tem alguns que já escreveram mais de 50 até. E com o apoio do NIAP, da SME, nós temos o projeto Poesia na Escola e lançamos um livro até que tem a participação dos nossos alunos. Lançamos em 2020, que foi totalmente online, nossos encontros, todos pelo Meet, pelo Zoom e muitas vezes pelo WhatsApp mesmo, que era a ferramenta assim, que a gente conseguia ter mais acesso aos alunos. E claro que não era a totalidade da escola, não era a maioria, era um grupo basicamente assim de alunos que se interessavam, né, por leitura, mas as consequências, né, dessa escrita dos alunos, ela vai assim para fora da escola. Alunos de outras escolas procuram saber desse projeto porque sabem que o nosso aluno, até o nosso ex-aluno, né, que agora tem alguns que já estão no ensino médio, e aí lá os colegas deles ficam sabendo que eles escrevem, aí procura saber, e aí até vem visitar aqui na escola e quer também participar dos projetos. E assim, o desse ano, Poesias ao Vento, né, que é o nome do livro, teve quase 20 poesias de uma aluna só, bastante especial, da Letícia. Ela também já gravou para Multirio, tem lá vídeo dela falando poesia. E a Letícia era uma aluna que quase não falava, e hoje ela fala poesia. Tem uma voz super potente, ela falava bem baixinho, assim, e agora super expressiva, participa de slam também. Tem um slam formado por ex-alunos de uma escola aqui vizinha, ali na Praça Granito, Slam Granito. Letícia participa também, está lá, ela e mais outros alunos daqui, outros ex-alunos, no caso. E é motivo de muito orgulho, é muita satisfação de ver que muitas vezes os alunos vêm procurando falar sobre os problemas que eles estão passando, às vezes conflitos, né, até entre alunos, a gente vem, conversa e dali sai uma poesia. A gente propõe, que tal falar sobre isso então? Que tal a gente escrever? Então vamos lá. Ah, professora, mas tem que ter rima. A princípio eu falo que não. Não,
não precisa rimar, só escreve, só vamos contar essa história aí. E a gente tem uma produção muito grande, eu creio que já dá para escrever livros individuais de cada aluno, assim, porque eles começam dizendo que não sabem, ou que alguns até dizem que não gostam, não gosto de poesia. Mas a gente vai mostrando para eles o que é, sem definir, né? A poesia, ela faz isso, a poesia desperta isso. E aí eles descobrem que eles são poetas também, que eles podem ser poetas. E falam de assuntos diversos, assim, alguns escritos de alunos, eu eu leio e falo assim, penso comigo, gente, quantos anos essa criança tem? Parece ter 50, de tanta experiência, né, que ele traz ali. Mas porque a poesia, ela faz isso também, ela faz a gente observar. O poeta, ele é um observador. Ele observa as situações, as pessoas, o que está ali no entorno dele. Então, essas crianças passam mesmo a desenvolver essa capacidade de observar e também de registrar o que observou. Durante a quarentena, eu dei a ideia a eles de escreverem um diário de quarentena. Até fiz com eles um caderninho, assim, que fosse de folhas de caderno mesmo. Falei, arranca umas folhas do caderno, dobra, e esse aí vai ser o seu caderninho de poesia, o seu diário de quarentena, e pode também escrever umas poesias. E ali eles foram escrevendo, só que o caderninho ficou pouco, porque eu achava que a nossa quarentena ia durar 2 semanas. E aí fiz um caderninho pequeno, de 6 páginas, mas durou um pouco mais. E aí eles passaram a escrever no caderno de língua portuguesa. Depois o caderno acabou também. Eu falei, vai escrevendo por aí, pega umas folhas e tal. E no retorno, né, das aulas presenciais, nós pudemos rever esses textos que eles escreveram durante a quarentena. E tem sido uma experiência muito rica e que a gente vai levando assim para todas as turmas da escola. Muito bacana, professora Aira. Eu vou aqui pedir licença para fazer um comercial da Multirio, que é a série Conversas Poéticas, que traz a Letícia, que traz a própria professora. Ela está disponível no canal Assista Multirio, no canal da Multirio no YouTube e também no portal da Multirio, e traz poetas, professores, alunos da rede de professores, uma série com 40 poesias. Está muito bacana, viu? Bom, vamos agora chamar o nosso último convidado de hoje, o professor Pedro Machado. Professor, a palavra é sua. Olá, meu nome é Pedro Machado, sou professor de língua portuguesa aqui na Escola Municipal Bernardo de Vasconcelos, né? E o meu projeto é o Espaço Afro-Brasileiro, né, de leitura, cultura e história. O que é esse espaço? Esse espaço ele existe dentro da sala de leitura e ele atende a seguinte demanda. A maioria dos nossos alunos são negros e são da comunidade da Vila Cruzeiro. Então, muitas vezes, né, até como professor de português, nós ficamos preocupados dos nossos alunos não gostarem de ler, mas não nos perguntamos se os livros que oferecemos têm contato com a realidade desse aluno, se esses livros fazem sentido para o aluno, né? Então, esse espaço que foi criado para que os alunos se reconhecessem nos livros, né? E aí tem uma coisa muito interessante, que às vezes nós falamos que o livro não se julga pela capa, mas o aluno às vezes julga pela capa. Então, uma das coisas que nós fizemos, podemos até ver ali atrás, eu fiz questão de colocar as capas à vista, e muitas dessas capas têm personalidades negras. Então, os alunos se viam viam a capa
e se reconheciam até fisicamente naquelas pessoas ali. Uma das escritoras que mais inspirou nosso trabalho, e é uma das que é a mais lida pelos nossos alunos, é justamente a Carolina Maria de Jesus, né? O nome da sala de leitura é Carolina Maria de Jesus, né? A escola já tem essa orientação, o projeto político-pedagógico da escola é justamente sobre essa questão de dar destaque ao território, né, em que as crianças vivem, a vivência dessas crianças. E a Carolina Maria de Jesus, mulher, negra, de comunidade também, na hora as crianças se identificaram, né? O Quarto de Despejo, que é o grande livro da Carolina Maria de Jesus, ou melhor, o livro mais conhecido da Carolina Maria de Jesus, tem sido o livro mais lido aqui pelas nossas crianças, né? Um dos livros mais lidos, né? Então, eles têm se identificado com personalidades como Abdias Nascimento, Conceição Evaristo, até internacionais como Martin Luther King, Nelson Mandela. Então, esse é um espaço criado para que as crianças se sintam à vontade, se sintam num espaço onde elas são reconhecidas, né? Elas também são reconhecidas como produtoras de cultura, e há muitas vezes esse preconceito contra as crianças de comunidade, né? O que você faz não é cultura. Não, aqui nesse espaço é reconhecido como cultura. Uma orientação que eu passo para eles é a seguinte, né? Cultura afro-brasileira não é algo que eles vão aprender comigo, não, eles já têm isso. Eles vão apenas reconhecer o que eles já têm. Muitas vezes eles nem sabem que aquilo tem uma origem africana, né? Algo que eles gostam, né? Eles nem sabem que tem origem africana, e é que eles aprendem, né? Sobre a origem africana de muitas das coisas que nós achamos aqui que às vezes não tem nada a ver com a África, mas tem origem africana. Aqui nós temos autores, nesse espaço, autores afro-brasileiros, autores africanos, né? Porque existe uma literatura africana de língua portuguesa que é riquíssima, né? Que é a literatura de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Então, esses autores dessas literaturas africanas de língua portuguesa são apresentados a eles, e eles se identificam muito com esses autores. Muitas das vezes eles falam, mas isso aí esse poema é de Moçambique, mas parece que foi escrito aqui, né? Justamente, eles reconhecem, né? As culturas africanas no dia a dia deles. O nosso repertório aqui, boa parte do nosso repertório e dos livros que as crianças mais pegam para ler são da lista que a Gerer propôs para nós no ano passado, na Bienal, e que a escola adquiriu, né? Nós temos apoio para fazer esse projeto, né? Como eu falei, a escola tem esse projeto político-pedagógico, Ser e Pertencer, que foi criado pelo professor Vando, e é levado à frente pela diretora Daniela Zini, pela coordenadora Angélica Alves, pelo nosso diretor Zé, né? Então, é um espaço onde as crianças se sentem à vontade, é um espaço em que a ambientação é feita para que elas se reconheçam aqui, e nós temos essa orientação voltada à cultura afro-brasileira, né? Inclusive, na ambientação, toda a escola aqui, ela tem grafites como esse aqui atrás, né? Da Carolina Maria de Jesus, que remetem à cultura afro-brasileira. Então, é esse projeto que eu queria mostrar, né? E que tem trazido frutos, inclusive em sala de aula, óbvio, né? Quanto à escrita dos alunos, né? Eles têm cada vez mais escrito, tendo tido segurança em passar para o papel aquilo que eles sentem, aquilo que eles pensam, justamente por estar lendo livros em que eles veem pessoas como eles, pessoas que têm vivências parecidas com as deles, estarem também expressando seus sentimentos, né? Só para concluir, né? Dando um exemplo aqui, o livro da Carolina que eu falei, o Quarto de Despejo, ele é um diário, né? Como eu disse, é um diário. Então, algumas alunas estão
tendo a prática de fazerem pequenos diários, né, do seu dia a dia na comunidade, inspirados na obra da Carolina Maria de Jesus. Alunas que até pouco tempo atrás diziam que não gostavam de ler porque era chato, né? Não gostavam de escrever porque não tinham nada para escrever, porque não tinham assunto para escrever. E aí aqui elas viram que a vivência delas é um assunto de livro também, né? A vivência delas não é banal, também é algo que vale a pena ser conhecido, algo que vale a pena ser escrito, né? E é essa a experiência que eu gostaria de passar. Obrigada, professor Daniel. Obrigada a todos os professores hoje que trouxeram relatos dos mais variados, que envolvem arte, cultura, culinária, atividade física, né? A gente falou de poesia, exemplo de diversidade racial, meio ambiente, audiovisual, a consciência corporal, tudo isso pode ser temática para trabalhar diversos conteúdos, diversas eixos, né, com os alunos. Então, foram trabalhos bem bacanas, parabéns para todo mundo. Obrigada, então, pelos participantes dessa mesa, que encerra a primeira semana de debates sobre o Ensino Fundamental 2. Obrigada também a todos os profissionais da educação que nos acompanharam até aqui. Esperamos que as discussões, trocas de experiências, vivências e aprendizados que foram compartilhados ao longo dessa semana tenham contribuído para aprimorar as práticas pedagógicas dos mais de 14 mil professores que atuam no segundo segmento dessa que é a maior rede de educação municipal da América do Sul. Olha, e não deixem de avaliar o nosso encontro, viu? A gerência dos anos finais disponibilizou um link de avaliação. Ele está aqui embaixo na descrição do vídeo. E só com ela preenchida será possível receber o certificado de participação dessa semana, ok? Bom, e por fim, eu quero lembrar que todas as mesas e as rodas de conversa da semana vão ficar disponíveis nos canais da Multirio e da Escola Paulo Freire no YouTube. Por isso, se você ainda não está inscrito neles, se inscreva com um clique e marque também o sininho de notificações com outro clique, para você ficar por dentro de todas as novidades. A gente se encontra uma próxima vez. Tchau!